caso que aconteceu no ano passado, aqui em Campina Grande. Uma moça, né? Esse fato aconteceu no dia 7 de abril de 2025. Pouco mais de um ano, né? Perdão. Uma moça, olha só essa história, viu? Pegou um motorista de aplicativo, né? Para sua residência, uma corrida para o bairro das Malvinas. Peraí, segura só um pouquinho essa imagem. Ela pegou uma corrida por aplicativo para sua residência, né? Para o bairro das Malvinas. Logo após essa corrida, ela postou nas suas redes sociais, a gente tem aí a imagem. Pode colocar a imagem, por favor. Ela postou nas redes sociais um texto acusando o motorista de importunação sexual. A gente tá vendo agora a imagem na tela. Peguei esse Uber vindo do trabalho agora há pouco e fui assediada por ele. Sensação de desespero grande. Ele veio por um caminho esquisito, mesmo eu tendo pedido para não vir, né? Por um caminho esquisito mesmo. E chegando próximo ao prédio, ele parou a moto e veio para cima de mim. Minha sorte, foram 2 motoboys que iam descendo a rua e me viram correndo e gritando e mandaram eu correr para casa e foram em cima do cara da moto, segundo ela, né? E ela continua, né? No texto ela fala: sabe lá o que pode ter aprontado nesses 3 dias rodando de aplicativo. Desconfiei, mas já fazia tanto tempo que tentava achar um, que confiei em vir. Ainda estou me tremendo depois que a adrenalina passou. Ando com um punhal na bolsa, porque nunca se sabe o que pode acontecer. Afinal, não pode ser mulher nesse mundo. Não se pode ser mulher, foi o que ela quis dizer. Pronto, né? Esse foi o comunicado, foi o post, né, feito na rede social na época, em 2025. E o Paulo, que é quem foi acusado por ela de importunação, ele procurou a nossa equipe à época, né, porque ele disse se tratar de uma calúnia, ele não estava acreditando no que estava acontecendo, né? Segundo o Paulo, ele apenas seguiu a indicação do aplicativo, que ali perto do trauma, a gente sabe que tem um percurso que é meio esquisito entre o trauma e o help. Porém, Paulo disse, né, que o GPS mandou ele ir por lá, então ele seguiu o GPS. E, como vocês viram aí, ela fez esse relato. O motociclista, ele veio até aqui na época, né? E disse que não fez isso, né? Ele falou, se eu parei, as câmeras irão pegar. Ela disse que 2 motoboys me seguraram, né? E segundo ele, se tivesse acontecido essa situação, ele tinha apanhado, tinha acontecido alguma coisa com ele, né? E agora a gente tem as imagens da câmera de segurança dessa exata noite em que ela disse, né? Eu vou pedir para Daniel colocar as imagens do momento em que ela disse que teria sido assediada, que teria acontecido tudo isso, né? Mas como a gente vê nas imagens, ele deixa ela e vai embora. Princípio. Alta performance dermatológica. Hoje o jogo é em casa. O time Mideia entra em campo e começa a partida. E disse que teria sido assediado, que teria acontecido tudo isso, né? Mas como a gente vê nas imagens, ele deixa ela e vai embora, né? Como a gente tá acompanhando aí, não tem motoboy segurando ele, não tem nada acontecendo. E ele vê ali o celular, né? Vê alguma nova corrida e vai embora de onde ele deixou a moça, né? As imagens comprovaram, então, que não foi bem como ela disse essa situação. Inclusive, o Paulo Roberto, que é esse motociclista, ele procurou seus direitos, procurou um advogado, né? A nossa equipe, a gente traz hoje essa atualização desse caso, que o motociclista, ele deve receber uma indenização, Pedro, porque foi uma acusação falsa. A justiça entendeu que foi uma acusação
falsa. O nosso repórter Wanderson Gomes conversou com o Paulo Roberto, a vítima, sobre esse caso. Vamos acompanhar. Fui buscar ela no local, né, da chamada, no posto de gasolina, só não lembro. Fui deixar ela no local pedido. Aí a rota deu pelo escuro, detrás ali do... Não, eu fui buscar ela no local, né, da chamada, no posto de gasolina, só não me lembro o nome, eu sei que é na Alça Sul. Eu fui deixar ela no local pedido. Aí a rota deu pelo escuro, detrás ali perto do HELP, do Hospital do Trauma, que não tem também como eu ir lá embaixo no contorno, voltar, subir, que é uma contramão, dá 3 km, se eu não me engano. A Uber não ia permitir eu ir lá por baixo. Quando é mulher eu não faço desvio nem nada, eu vou por onde manda, né? Aí ela alegou nas redes sociais que inclusive tinha pedido para você não ir para aquele local, porque, enfim, não seria a rota que a Uber teria deixado. E quando chegou no local, ela teria pego o celular e teria postado nas redes sociais que você teria assediado, teria praticado abusos contra ela. Foi isso, ela relatou isso, mas não teve nada disso, né? Como foi provado nas câmeras e... Como eu posso dizer? Deixei ela só deu um boa noite, pronto. Não falou mais. E o local da vinda é sempre escuro ali, que não tem iluminação nenhuma. A BR também, aquela 230, se eu não me engano. Do lado do trauma, do outro lado. Ela deu boa noite normal, quando saiu eu agradeci e pronto. Aí eu rodando normal, minha esposa e minha cunhada que ligou pra mim, falando desse acontecimento. E quando eu tô rodando eu não atendo. Tinha mais de 30 ligações também da minha esposa e da minha cunhada. Você se deparou, já tinha ganhado uma repercussão que nem você imaginava. Foi isso. Aí eu fiquei meio com medo, né? Na mesma hora eu peguei minha esposa em casa e fui pra delegacia prestar queixa. Ela publicou um texto, né? Um texto, inclusive com a sua foto, a quantidade de tempo que você estava rodando ali na Uber, tentando imputar um crime a você que você não tinha cometido. Tanto que na câmera de monitoramento do condomínio dela, você apenas aceita uma outra corrida e já sai do local. Isso. E que ela relatou também, se eu não estiver enganado, que foi de meio do caminho. Aí um exemplo, se eu tentei, como ela ia subir de novo na moto? Era pegar a moto, descer da moto e correr, né? Aí ela relatou isso também, se eu não estiver enganado, e ela disse que estava com punhal. E se eu tentei fazer isso porque ela não reagiu. E ela estava muito tranquila quando desceu da moto, inclusive deu boa noite ali naquela situação. E isso agradeceu tudo, mas eu não sei o que aconteceu não, né? E a mente da gente é pequenininha, é fraca, não sei o que aconteceu, né? E aí, depois disso, depois que ganhou uma repercussão de toda aquela situação por meio das redes sociais, depois da publicação dela, muitas ameaças também, provavelmente você recebeu em toda essa situação. Tive ameaça até de companheiro meu, né? De trabalho, os que rodam mais gente. Aí botaram eu até num grupo também, queria fazer rebelião lá, eu não deixei. Tá entendendo? Porque eu não gosto disso. Depois disso, prestou boletim de ocorrência, procurou Dr. Leônidas, inclusive, para um amparo, né, durante a justiça. E qual foi o impacto de lá para cá na sua profissão? Rapaz, esse acontecimento fazia 3 dias só que eu rodava na Uber. Na 99 fazia tempo. Aí ela relata também, veio na memória agora, que só fazia 3 dias que eu tava rodando e outras pessoas também tinham me acusado sendo mentira. E só foi ela mesmo. Qual foi o impacto para você desde então? Rapaz, ruim, né? E agora eu fui bloqueado na Uber também, de ser motivo. Mandaram eu em Recife resolver. Você estava me relatando, inclusive, que durante esse período, muitas pessoas, quando viu, por exemplo, que você na corrida, cancelavam a corrida. Isso. Foi antes de eu ser bloqueado, uma moça lá atrás do Helper mesmo, uma rua depois que eu deixei ela. Lá perto onde eu trabalhava, foi até uma senhora. Ela pegou, quando viu que era eu, cancelou. Olha aí, né, gente? A gente tá falando de uma acusação muito grave. Eu vou pedir para Daniel colocar novamente a imagem do que ela escreveu nas redes sociais, né? A gente fica sem entender, porque muita gente está realmente passando por isso,
por um assédio, por uma coisa grave, e essa pessoa, né, postou esse comunicado acusando aí o motociclista, e a gente vê pelas imagens que de fato não é isso que acontece, né? Diz que foi assediada por ele, e chegando próximo ao prédio, ele parou a moto e veio pra cima de mim. E nisso, 2 motoboys que iam descendo a rua me viram correndo e gritando e mandaram eu correr pra casa. E foram em cima do cara da moto. Só que a gente vê pelas imagens, coloca novamente, Daniel, as imagens do momento que ela chega em casa, que ele deixa ela na porta de casa e vai embora, né? Ele pegou a corrida, deixou ela em casa e foi embora. Não acontece de fato o que ela está relatando, o que ela relatou nas redes sociais. E esse rapaz, né, o Paulo Roberto, que foi acusado de forma injusta, ele procurou seus direitos, né? Procurou um advogado para defender ele, que é o Leônidas Chaves, que conversou também com o nosso repórter sobre esse caso, né? E falou que ele deve receber indenização, porque a justiça entendeu que foi uma calúnia, né? Uma acusação falsa. Vamos acompanhar a fala agora do advogado Leônidas Chaves. Boa tarde. Primeiramente, agradecer a oportunidade de trazer clareza acerca dessa situação. E, de fato, nós tomamos conhecimento a princípio, quando foi vinculado, inclusive, pelo próprio portal de jornalismo Nacional, que o mesmo buscou a emissora a fim de trazer para a sociedade uma resposta. Pois ele, após realizar a entrega da passageira em sua residência, foi surpreendido por mensagens de familiares, amigos, colegas de profissão, alertando ele que essa pessoa estaria o acusando de que o mesmo teria tentado assediá-la, violentá-la, enfim. E ele, na tentativa de provar para a sociedade, para a sua família e para todo mundo que foi recebido com aquela notícia, ele buscou o nosso escritório e, a partir daí, através do âmbito legal, que é o âmbito judicial, buscamos a responsabilização da pessoa que falsamente criou essa história. Doutor Leônidas, desde que aconteceu, qual foi o desenrolar? Isso foi parar, de fato, na justiça? O fechamento ainda está, né? A tramitação ainda cabe, ainda é recurso, mas o que a juíza disse na documentação? O que ficou comprovado? A princípio, trata-se de uma ação penal privada, onde Paulo, na pessoa dele, buscou provocar o judiciário para que entendesse o contexto daquilo do qual falsamente foi imputado para ele, e judicialmente conseguimos comprovar que verdadeiramente essa situação jamais ocorreu, não passou de uma mera criação, né? Infelizmente, nós sabemos que os crimes sexuais e violências contra a mulher, infelizmente, vem tendo uma crescente considerável na nossa sociedade, e é um fator muito delicado você utilizar do subterfúgio de uma situação como essa para criar uma narrativa, não sabemos ao certo com qual finalidade. Confesso que aí eu seria até imprudente e inconsequente de querer trazer isso diante das minhas convicções, mas de fato é algo que revolta, falando agora não só como advogado, mas como pessoa em sociedade. Você ser submetido a uma construção de uma narrativa fantasiosa, principalmente para um pai de família trabalhador, que tem sua família, que tem seus filhos, tem sua esposa. E no âmbito devido, conseguimos comprovar que isso jamais ocorreu. E, em decorrência disso, a mesma teve uma condenação, tanto a título de privativa de liberdade, como também sendo condenada a pagar uma indenização por danos morais. É importante destacar que o processo ainda encontra-se com prazo para recurso, podendo também a defesa dela recorrer da decisão, e inclusive nossa banca também está analisando a possibilidade de buscarmos uma forma de maximizar, pois no nosso entendimento, diante de toda a situação e de todo o desenrolar que foi trazido, em virtude dessas inverdades veiculadas na internet, acreditamos ainda que foi uma decisão tanto quanto branda, se assim podemos dizer. Tá aí a fala do advogado Leônidas Chaves, né, que está representando o Paulo Roberto, que foi o homem acusado injustamente, né?